A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 2 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Vamos ler os capítulos 3 e 4 do Evangelho segundo Marcos e também o Salmo 2. Acompanhemos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Jesus entrou outra vez na sinagoga e lá estava um homem que tinha a mão seca. Eles observavam se o curaria em dia de sábado a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te, vem para o meio." E perguntou-lhes: "É permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer?" Eles ficaram calados. Olhando-os em redor, indignado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu a mão, que se recuperou. E, saindo, os fariseus imediatamente conspiraram com os herodianos contra Jesus, a fim de o matar. Jesus então retirou-se com seus discípulos em direção ao mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e do Além-Jordão, e até da região de Tiro e de Sidônia, muita gente, ouvindo dizer o que ele fazia, veio até ele. E ele disse aos discípulos que lhe providenciassem um pequeno barco para que a multidão não o comprimisse. De fato, como curasse a muitos, os que estavam mal se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os advertia com insistência para que não revelassem quem ele era. Jesus subiu à montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele.
Então constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar com a autoridade de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas provenientes de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se dividir internamente, não poderá manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. Isso porque diziam: ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. De novo, Jesus começou a ensinar, junto ao mar, e uma grande multidão se ajuntou ao redor dele. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra junto ao mar. Ele ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia: ouvi, o semeador saiu a semear. Ao semear, parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando surgiu o sol, a semente queimou-se e secou, por não ter raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outra parte caiu na terra boa e deu fruto. Brotou, cresceu e produziu 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para os de fora tudo se propõe em parábolas, a fim de que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra quando a escutam. Logo vem Satanás
e arranca a palavra neles semeada. Os que estão no terreno pedregoso são os que, ao escutarem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são instáveis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que escutaram a palavra, mas quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e os outros desejos, sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Os outros são os que foram semeados em terra boa. São os que escutam a palavra e a acolhem, e produzem fruto, 30, 60 e 100 por um. Dizia-lhes ainda: será que a lâmpada vem para ficar debaixo da caixa ou da cama? Não é para ser posta sobre o candeeiro? De fato, nada há de encoberto que não venha a manifestar-se, e nada que tenha sido escondido que não venha à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes ainda: considerai bem o que ouvis. Com a medida que medis, também sereis medidos, e com acréscimo. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E, despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Salmo 2. Por que as nações se revoltam e os povos maquinam planos vãos? Insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus ri-se deles. O Senhor os ultrajará. Ele vai falar-lhes cheio de ira e com o seu furor apavorá-los. Fui eu quem constituí o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Vou promulgar o seu decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações em herança, e como tua posse os confins da terra.
Tu as governarás com cetro de ferro, e as quebrarás como a um vaso de oleiro. Agora, ó reis, compreendei. Instruí-vos, governantes da terra. Servi ao Senhor com temor, e exultai diante dele com tremor. Aceitai a advertência para que não se irrite e acabeis perecendo fora do caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes todos os que nele confiam. Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Tiago, sou padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje vamos refletir juntos o capítulo 3º e o capítulo 4º do Evangelho de São Marcos. Dentre todo o conteúdo que vemos nestes 2 capítulos, destaco 3. Em primeiro lugar, a controvérsia que há entre Jesus e os fariseus por conta de uma cura que Jesus realizou num dia de sábado na sinagoga. Jesus chega na sinagoga, é sábado, e ali percebe um homem com a mão seca. E os fariseus do outro lado ficam olhando para Jesus para ver se Jesus iria curar aquele homem. Os fariseus levavam a lei, os mandamentos de uma forma muito rígida, e isso fazia com que muitas vezes deixassem de lado o próprio ser humano. E Jesus inverte esta situação. Claro que Jesus não elimina os mandamentos, eles continuam válidos, inclusive para Jesus. Mas Jesus deixa muito claro que o que vale é o ser humano, acima de qualquer regra. Também para nós, temos regras, temos leis na vida civil, temos leis na vida de igreja, e elas são muito necessárias para organizar a nossa vida. Porém, não esqueçamos nunca, o ser humano está acima de tudo isso, a vida humana é sagrada e está acima de toda a regra, e é isso que Jesus nos ensina ao curar este homem com a mão seca. Já na sequência, e o segundo ponto que eu gostaria de destacar destes 2 capítulos é a chamada dos 12. Marcos descreve que Jesus subiu a montanha e logo em seguida chamou os que ele quis, e aí vai nomeando cada um dos 12. Mas é interessante quando Marcos descreve, chamou os que ele quis para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Em primeiro lugar, para ser discípulo, precisamos ficar com Jesus. Não podemos ser apóstolos, não seremos nunca boas testemunhas do Evangelho, da Boa Nova, se não quisermos estar com Jesus. E estar com Jesus significa nos envolvermos com Jesus. Nós só daremos um bom testemunho, ou seja, nós só podemos ser enviados a anunciar esta Boa Nova, este Evangelho, se tivermos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Se não for assim, o nosso testemunho acaba se transformando apenas numa propaganda, onde tantos anunciam tantas coisas, mas às vezes nem usam aquilo que anunciam numa propaganda. Nós não. Nós nos envolvemos com Jesus Cristo, nos envolvemos com o Evangelho, e porque nos envolvemos, nos tornamos testemunhas, ou seja, somos enviados a anunciar esta boa nova ao mundo. E a partir disso, já no capítulo 4, nós vemos algumas parábolas, e é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. Já vimos o quanto a vida humana é importante para Jesus, vimos a partir da vida humana o quanto é importante nós estarmos com Jesus para sermos bons discípulos, testemunhas desta boa nova, e por fim, para ainda continuarmos sendo estas boas testemunhas, precisamos olhar um pouquinho para o nosso interior. E uma dessas parábolas é a parábola do semeador, e nesta parábola vemos um semeador que sai a semear. Uma parte das sementes vemos que cai à beira do caminho, onde os passarinhos vêm e comem a semente, outra parte cai no meio das pedras, outra no meio de espinhos, e uma outra parte cai em terreno bom. O terreno é a nossa vida. A semente é a boa nova da palavra de Deus que deve cair e fecundar em nosso coração, deve encontrar em nós este terreno bom, esse terreno fértil.
Se você está aqui, meu irmão, ouvindo esta reflexão, esta meditação, logo eu descartaria este primeiro terreno onde a semente nem chega quase a tocar o solo, porque os passarinhos já vêm e levam embora. Se você está aqui refletindo o Evangelho, já é um sinal que aí dentro do seu coração já tem uma terra fértil, mas que está precisando de um pouquinho de limpeza. Por isso, o segundo terreno é o terreno cheio de pedras. E às vezes a nossa vida é como um terreno cheio de pedras, cheio de pedregulhos, e as pedras não deixam a semente criar raízes. E às vezes é isso que acontece quando nós escolhemos caminhos errados, escolhas erradas de pecado, de fraquezas. Muitas vezes nós não permitimos que esta semente crie raízes na nossa vida, e uma planta sem raiz não vai para frente. Então as pedras é algo que precisamos identificar e tirar da nossa vida. Depois, outro tanto cai no meio dos espinhos. Estes até fazem com que a semente floresça, cresça um pouco, mas logo chega no meio dos espinhos e não consegue continuar. E os espinhos sufocam então a planta. E pensemos na nossa vida quantas são as situações que também estão nos sufocando. Às vezes a ganância, às vezes o egoísmo. Tantas são as coisas que podem sujar o nosso coração, encher de espinhos a nossa vida e sufocar esta semente da Boa Nova. Por fim, temos o terreno bom. Na verdade, o terreno bom está em todos nós. Basta nós fazermos uma limpeza, tirarmos um pouco do pedregulho, tirarmos um tanto dos espinhos, e a semente vai então conseguir frutificar neste terreno bom que é a nossa vida. Se somos batizados, somos filhos de Deus, o terreno já é bom. Basta cultivarmos, basta cuidarmos um pouquinho mais da nossa vida. Que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida, a nossa vida, e que possamos, como bons discípulos, envolvidos com Jesus Cristo, recebendo a semente da Boa Nova, sermos verdadeiras testemunhas deste Evangelho no nosso mundo. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!